Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos nesse momento, nesse dia, para a gente louvar ao Senhor, para a gente agradecer a Ele, para a gente dedicar um tempo ao Senhor. Queria te pedir que você compartilhe o link que você recebeu com seus parentes, com seus amigos, para que eles também possam estar conosco nessa hora. Envie, convide, tá bom? Que a gente tenha um tempo especial, um tempo agradável na presença do Senhor, amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja presente nesse momento, nós cremos que o Senhor está presente nesse momento e pedimos a Deus o Teu agir, ó Deus, e que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine mais uma vez, Senhor, que o Senhor se revele a nós uma vez mais, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. Te pedimos por cada família, Senhor, representada, por cada irmão, por cada pessoa, Senhor, que o Senhor possa, Deus, estar agindo na vida de cada um, andando ao lado de cada um, para que eles possam, ó Deus, entender que em todo tempo o Senhor está presente, em todo tempo o Senhor está conosco, Deus. Muito obrigado pelo seu cuidado, que o Senhor possa, Deus, abençoar, ó Deus, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, por algum problema que talvez tire a paz, que em nome de Jesus o Senhor esteja presente, que em nome de Jesus a Tua mão esteja sobre cada um deles, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar ao Senhor, amém? Todo-Poderoso, glória a Deus. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará seu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei
das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só o teu nome é digno de ser louvado. Tu és o único que merece ser exaltado. Tu és o único que merece ser glorificado. Tu és o único que merece, Deus, receber adoração, honra, glória, louvor. Porque tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
de vida a todos nós. Glória a Deus. E nos deu completo acesso. E o véu que nos separava, não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos Graça e paz, queridos, igreja amada e querida, que bom é estar com vocês mais uma noite. Todas as noites são especiais porque temos o privilégio de estar na presença desse Deus maravilhoso a quem nós servimos. E fazendo isso em comunhão uns com os outros torna a noite especial. Mas essa noite ela é ainda mais especial para mim, porque além de ter o privilégio de compartilhar com vocês desses momentos de louvor e adoração, não é? Eu ainda tenho o privilégio de fazer aniversário nesse dia 21. Isso é coisa muito boa. E, como diria o meu amigo, meu fiel amigo Carlão, né, eu para fazer coro com ele, então nós, todos os anos, nós completamos 45 anos novamente. Uma brincadeira interna nossa aqui, não é? Mas eu completo 45 anos, né, pela terceira vez já. Né, o Carlão já tem, sei lá quantas vezes ele faz isso. Né? Pessoal, aqui Carlão está dizendo que você completou 45 duas vezes. Né? 45, depois mais 45. Né? Mas não é isso tudo, não. E eu queria expressar a alegria que tenho de completar mais um ano de vida e de ter o privilégio de experimentar o cuidado, o amor, a graça de Deus em cada um desses dias vividos e também de poder olhar para frente e pensar que tenho a oportunidade de viver ainda todo o tempo que Deus
reservou para mim, mas vivê-lo de uma maneira que o nome de Deus, o nome dele seja glorificado. Esse é o grande desejo da minha vida. E essa é uma época em que pessoas, obviamente, gostam de se manifestar e aniversários sempre são aí muito simbolizados por presentes e sempre há uma lembrança, alguma coisa do gênero, do tipo. Mas, embora todos esses tipos de presentes, essas coisas expressem carinho e amor, afeição por parte das pessoas e façam parte desse contexto, eu gostaria de agradecer a Deus e a todas as pessoas com quem eu convivo por outros tipos de presente que eu particularmente recebo e recebo de maneira constante. Não é? Um deles é o presente da amizade, que de fato é um presente, e é um presente que você não recebe em uma data específica, mas você desfruta desse presente todos os dias. E como é bom estar cercado de pessoas amigas. Como é bom poder compartilhar a vida com os nossos amigos. Como é bom poder chorar com eles, como é bom poder se alegrar com eles, porque o amigo é esse, é aquele que está no momento da alegria e também no momento da tristeza. Esse é um grande presente que Deus tem me permitido desfrutar e pelo qual eu sou extremamente agradecido. Eu sou muito agradecido também, que são coisas que provêm da amizade, não é? Mas eu sou muito agradecido a Deus também por relacionamentos profundos, não é? Onde você pode ser quem é e perceber o outro exatamente como ele também é, sem nenhum tipo de juízo, de julgamento, mas um relacionamento assim permeado de tanto amor, de tanta graça, que são manifestações da presença do próprio Deus. E como é bom poder desfrutar de relacionamentos profundos assim, especialmente numa época onde tudo é superficial, onde tudo é descartável. E eu tenho sido tão abençoado com relacionamentos profundos, não é? De pessoas que já tiveram a oportunidade de me ver super feliz, compartilharam comigo desses momentos, mas também puderam me ver em momentos muito tristes, momentos de muita vulnerabilidade. E isso é uma bênção. Quando você desfruta, tem ao seu lado pessoas com as quais você pode ter relacionamentos profundos assim. E eu poderia aqui talvez falar uma porção de outras coisas, mas eu quero resumir tudo numa seguinte expressão. As pessoas com quem eu tenho convivido, que Deus tem me dado o privilégio de conviver, elas de fato são um presente de Deus na minha vida e eu sou muito agradecido a Deus por isso. A convivência com cada uma delas, especialmente com as minhas ovelhas da Igreja Congregacional de Higienópolis, que elas são maravilhosas, são uma bênção para a minha vida. Eu sou presenteado a cada dia com o privilégio de conviver com todas elas. Isso para mim é fantástico. E elas talvez não saibam, não é? Talvez elas não tenham noção da dimensão disso, mas elas me abençoam tanto que me ajudam a me tornar um homem melhor a cada dia, um pastor melhor a cada dia, por causa do relacionamento com cada uma delas. Eu sou extremamente
grato a Deus por esses presentes, não é? Que não tem data marcada, não tem horário marcado, eles simplesmente são desfrutados na dinâmica dos relacionamentos no dia a dia. E eu tenho amigos aqui, eu tenho pessoas com relacionamentos profundos aqui, eu tenho gente com quem eu posso sonhar, e isso é uma bênção, isso é um presente que está acima, que está além de qualquer outra questão material, não é? São, de fato, uma bênção. E a minha gratidão a Deus por completar mais um ano de vida, minha gratidão à igreja que Ele me concedeu para pastorear, a cada uma das pessoas que tem ao longo desses anos me amado, me sustentado em oração, e com gestos tão simples, tão simbólicos muitas vezes, mas carregados de profunda ternura, que ao longo desses anos tem feito toda a diferença na minha vida. Eu sou muito grato a cada uma dessas pessoas por conta disso. Sou grato a Deus por tê-los colocado em minha vida. Amém? Eu acho melhor parar por aqui, porque senão eu vou ficando muito emotivo e aí vai dar ruim o negócio. Então vamos voltar aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Nós vamos ler de 1 a 12, Mateus capítulo 5, de 1 a 12. E eu faço essa leitura com vocês hoje cheio de temor e tremor, porque estou aí dando início a uma jornada extremamente desafiadora hoje. É a jornada de fazer a exposição do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E eu digo que é uma jornada extremamente desafiadora porque eu percebo a urgência e a extrema necessidade, não apenas de entender essa mensagem, esse discurso de Jesus, mas ainda mais de viver todo o conteúdo do que Jesus ensina nesse Sermão da Montanha. O desafio não é... ele se torna ainda mais perceptível, ainda mais relevante, quando você percebe a necessidade urgente desse ensino para a vida da igreja, dos crentes, na sociedade em que estamos vivendo nos dias de hoje. E eu digo que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos estranhos. Eu diria tempos estranhos porque é comum hoje você observar nas redes sociais, através da internet, ateus, pessoas que declaram de maneira categórica que não creem em Deus. E aí você vê na internet ateus como estes, são pensadores, são pessoas que pesquisam, que leem, e o fato de não crerem na existência de Deus não os impede de ler a Bíblia, de conhecer esses temas. E aí nós vemos ateus confrontando evangélicos, demonstrando para esses evangélicos o que é o Evangelho de Jesus, o que é a mensagem de Jesus. E isso é, no mínimo, alguma coisa muito estranha. Isso é, no mínimo, muito difícil de se compreender, porque os evangélicos deveriam ser aqueles que, além de viver essa mensagem de Jesus, eles deveriam ser capazes de falar dela com muita propriedade. Mas hoje nós estamos vendo o inverso disso.
Pessoas que não têm compromisso algum com Deus, que sequer creem na existência de Deus, mas por terem lido o Evangelho, por terem pesquisado, são capazes de dizer para os evangélicos que a atitude deles, concernentes a muitos assuntos em voga na sociedade atualmente, que a atitude desses evangélicos não condiz com o evangelho pregado por Jesus. E isso mostra para mim que nós vivemos tempos extremamente complicados e difíceis. No final do ano, por ocasião do Natal, eu pude assistir um pequeno vídeo, não é? Que é um exemplo disso, não é? Café com bolos. E o título do vídeo era Natal sem hipocrisia. E aí, eu lendo aquilo, a primeira observação que eu fiz, até quando enviei esse vídeo para um amigo, eu disse assim: esse político está bem assessorado e a esquerda está fazendo a lição de casa, não é, no sentido de alcançar aí o nicho dos eleitores religiosos. Mas, por outro lado, não pude deixar de perceber, além da questão política, de perceber que o sujeito está falando para um público que deveria dominar um assunto que, infelizmente, não tem dominado. Por isso, Natal sem hipocrisia. E nós vivemos dias assim, extremamente difíceis. É por isso que a mensagem de Jesus, esse sermão da montanha, é extremamente urgente para a igreja nos dias de hoje, para que não mais tenhamos o vexame de ver pessoas que nada têm a ver com Deus, que sequer o conhecem, tentando nos ensinar ou nos confrontando com os ensinos de Jesus, os quais nós deveríamos viver no dia a dia. E é por isso que esse sermão ele está estruturado de uma maneira muito didática, e Jesus foi muito preciso, porque ele faz a estruturação desse sermão abordando, em primeiro lugar, o caráter do crente. Quem é esse crente? Depois você vê Jesus falando do testemunho desse crente, que obviamente está intimamente ligado ao caráter desse crente. E aí depois você vê Jesus falando sobre as atitudes desse crente em sociedade. Perceba que começa com caráter, fala do testemunho, que nada mais é do que a publicidade, não é, da vida vivida no Evangelho, e depois ele trata das atitudes em relação à lei, em relação ao próximo, em relação às autoridades. Ele vai tratando dessas questões. Essas são atitudes do dia a dia que estão intimamente ligadas tanto ao caráter quanto ao testemunho. E aí Jesus ele fala isso, e ele fala isso para os seus discípulos. Mas deixa eu ler, porque eu comecei a pregar e não li nada, então vamos ler aqui, porque senão você, você vai se enrolar aí. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém? Você pode notar aqui que Jesus está falando aos seus discípulos. Ele havia efetuado muitas curas, de maneira que a sua fama, né, os versos aí finais do capítulo 4, dizendo que a sua fama correu por toda a Síria. A fama de Jesus, aqui nós estamos logo no início do seu ministério, ela se espalhou muito rapidamente. E Jesus já havia, nesse ponto, escolhido discípulos para caminhar com ele. E então, quando o seu ministério tem esse start, quando ele faz esse boom, literalmente, Jesus automaticamente pega os seus discípulos e passa a ensiná-los. E aqui nós temos esse sermão do monte. Porque Jesus pega eles a um lugar à parte, não é? Subiu no monte com eles, num lugar à parte, e lá começou a ensiná-los. Então aqui nós já percebemos de cara algumas coisas que eu preciso colocar aqui para você, a fim de que você entenda esse texto. Em primeiro lugar, ele estava falando aos seus discípulos. Aí você pega, fazendo se você fizer isso, eu não vou fazer isso aqui agora, porque não vou ter tempo para isso, mas se você tiver a curiosidade de pegar cada um dos discípulos e fazer uma análise de cada um deles, você vai perceber que são homens completamente diversos uns dos outros, com temperamentos diferentes, com atitudes diferentes. Você tem um Pedro que tem o cérebro na boca, que pensa falando, aquele cara impulsivo. Você tem lá, não é, os chamados de filhos do trovão, aqueles que Jesus quer que a gente manda descer um raio sobre essa gente. Não é? Você vê homens dados, são tempestivos. Você vê um Judas malandro. Diz a Bíblia que quando ele reclamou lá que a mulher derramou um nardo precioso de bálsamo sobre Jesus, ele falou, podia ter dado isso aos pobres, podia ter vendido esse monte de coisa. Aí o escritor bíblico diz, ele não estava dizendo isso por causa do pobre, não, é porque ele metia a mão na bolsa. Aí você tinha Mateus, que era cobrador de imposto, um cara com a reputação assim, completamente questionável. Você tinha gente dos mais diversos temperamentos e backgrounds, mas o fato é que Jesus está ensinando essas coisas para estes homens, como um grupo. Ele está falando a eles, com todas as dificuldades, com todas as complexidades que eles tinham na vida, essas palavras são para eles. E não para alguns afortunados, alguns seres especiais, alguns super-homens da fé. Não, Jesus não estava falando com super-homens da fé, ele estava falando com gente que tem problema como eu e você. Então, essas verdades que Jesus dirige àqueles discípulos, elas têm a ver comigo e contigo. Essa é uma das coisas que você precisa perceber logo de cara. E por que essas verdades, elas são tão importantes para mim, para você, pessoas que têm as suas dificuldades, as suas crises, as suas limitações? Por que essa verdade, Jesus está dizendo isso para nós? O contexto aqui é o seguinte, o ministério de Jesus acabou de se tornar famoso, multidões estavam seguindo ele. E Mateus é focado especificamente em judeus. É um evangelho escrito para um público judeu. E aí eu imagino que esses judeus automaticamente podiam confundir
esse Messias que é Jesus, esse enviado de Deus, com as expectativas que eles tinham de um Messias político, de um libertador, de um general, de alguém que os libertaria da tirania do Império Romano. Então que ele se tornaria uma figura política, uma figura militar, uma pessoa assim, extremamente, usando a ideia da época, alguém com muita proeminência, alguém que se impunha, alguém que se destacava, alguém que era capaz de arregimentar multidões no sentido da sua personalidade, no entorno da sua personalidade, do seu caráter. Afinal de contas, era uma época de imperador, o imperador era o cara. Chegou até a ser cultuado como uma divindade, para vocês terem noção disso. E Jesus passa a ensinar estes homens que ele chamou para segui-los. E o ensino de Jesus já começa logo de cara com uma pancada assim, que é para deixar todo mundo atordoado, porque ele já começa dizendo o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele já vai na contramão daquela personalidade forte, jactanciosa, orgulhosa, empoderada, daquela figura de um imperador, de um líder político, ou de um estadista, ou de um general. Ele rompe com toda aquela coisa e está dizendo: bem-aventurados são os humildes de espírito. Exatamente para guardar o coração destes homens de todas as lisonjas que a sociedade imprime, daquilo que ela demanda que as pessoas sejam, daquilo que a sociedade espera que as pessoas se portem de determinada maneira. E hoje é interessante, porque, falando, por exemplo, de alguns pastores, os que têm um pouco mais de mídia, não é? Você pode ver que eles são homens que, né, se dirigem ao povo evangélico do Brasil como um todo, arrogando sobre si mesmos influências sobre todo esse povo, falam de maneira autoritária, falam de maneira, inclusive, muitas vezes, um discurso belicoso, um discurso, deixa eu usar uma palavra menos difícil, né? Um discurso agressivo. E muita gente, assim, quase tem um êxtase, para não dizer que quase tem um orgasmo, quando a pessoa fala daquele jeito, se sente representado e fica: ai meu Deus, que pastor poderoso. Aí Jesus diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito. Porque a sociedade busca ídolos, a sociedade busca mitos, a sociedade quer eleger pessoas assim, pessoas que se impõem, que são arrogantes, que são orgulhosas, que são jactanciosas, pessoas que conseguem aí causar uma extrema impressão, que se vestem de maneira impecável. Eu não estou dizendo que para ser um homem de Deus tem que andar mulambento, não é nada disso. Mas o que eu estou colocando para você é toda uma caricatura que é criada em torno de personalidades. Você pode ver hoje aí as fotos que aparecem em fachadas de igreja. A foto de quem que está lá? Do pastor. Às vezes da esposa. Às vezes põe um chapéu assim, né, para, né, comunicar melhor com o público de hoje.
Ai, meu Deus, eu preciso me segurar para não entrar nesse viés político. Mas, enfim, não é? E é isso, são personalidades. As pessoas estão querendo uma personalidade para seguir. E o discurso de Jesus começa dizendo bem-aventurados, ou seja, feliz é o humilde de espírito. Ele vai na contramão desse esquema todo. E ele estava preparando homens que se tornariam o referencial da igreja que ele estava fundando. É por isso que ele diz para esses homens esse discurso logo no início, antes que eles tivessem sequer a possibilidade de serem tentados a se tornar um tipo de pessoa que a sociedade demanda e exige, ao invés de se tornarem mais parecidos com Jesus. É por isso que ele vai ensinando isso. E aqui, queridos, eu preciso, vencida essa parte inicial, de você entender o porquê que Jesus está dizendo isso, porque era uma sociedade que idolatrava pessoas, não é muito diferente da de hoje. A gente não tem imperador, hoje vivemos numa democracia, não é? Mas que uma sociedade que continua querendo eleger figuras. E as figuras que a sociedade admira é gente agressiva, é gente orgulhosa, é gente que se impõe, é gente que domina, é gente que influencia por conta daquilo que tem, daquilo que representa, e não por aquilo que é, não pelo seu caráter. E eu gostaria agora, vencida essa primeira parte, de dizer para vocês algumas coisas importantes. Quando eu disse que Jesus está falando todas essas coisas para os seus discípulos, isso significa, e essa é a primeira lição prática que eu quero deixar para você hoje. Isso significa que todas essas bem-aventuranças, todas elas são para todos os crentes hoje. Lembra que eu estava dizendo o quão heterogêneo era esse grupo de discípulos? Quão problemáticos eles eram individualmente, quantas limitações eles tinham, quantas dificuldades eles tinham, e eles estavam ali logo no início, eles não eram, ainda não tinham se tornado aqueles homens que quando passavam por um lugar, a sombra deles curava as pessoas. Eles estavam logo no início de sua caminhada com Cristo. E quando Jesus profere todas essas bem-aventuranças a eles, ele está afirmando de uma maneira categórica que todas elas devem ser vividas, devem ser experimentadas por todos nós, os crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por que isso? Por que não para alguns apenas? Alguém poderia argumentar, mas esses são os apóstolos, não é? Note que aqui eles ainda não são chamados de apóstolos, porque eles não tinham sido enviados. Eles são chamados de discípulos porque foram convidados para andar com Jesus. Então, esse argumento já não não vale. Ele é fundamentado nessa diversidade de pessoas que Deus chama para andar com Ele. Nós somos chamados para estar com Cristo, nós somos chamados para viver com Jesus, nós somos chamados para servir a Jesus, nós fomos salvos por Jesus. Então tudo isso que Ele proferiu nos diz respeito a todos nós. E isso é alguma coisa que precisa ficar muito clara na sua cabeça. Não apenas uma ou outra bem-aventurança, mas o conjunto delas nos diz respeito, porque nos caracteriza
como discípulos, nos caracteriza como pessoas que têm relacionamento com Jesus. Note que a expressão bem-aventurados, que a gente pode traduzir por feliz, felizes, são as pessoas que exprimem esse caráter. Preste atenção que isso é uma declaração. Jesus está declarando, ele está afirmando isso. Que aqueles que ele chama para andar com ele são felizes. Essa é uma declaração poderosa, uma afirmação poderosa. Porque, afinal de contas, qual é o alvo de todo e qualquer ser humano? Ser feliz. O que todo ser humano faz de maneira direta ou indireta, ele faz em busca da felicidade. E Jesus está declarando que as pessoas que ele chama para andar com ele são felizes, são bem-aventuradas. Ele está declarando, ele está afirmando esse fato. Mas, por outro lado, ele, além de afirmar, ele, ao afirmar, vamos dizer assim, ele torna essa realidade evidente, ele torna essa realidade observável, ele torna essa realidade patente aos olhos dos demais. E aqui nós precisamos entender que, desde o início, existem dois padrões que estão sendo estabelecidos. Um é o padrão do mundo, que elege pessoas segundo, as suas habilidades, as suas capacidades, elege as pessoas por conta da sua imposição, do seu orgulho, do seu palavreado. E, por outro lado, nós vemos aqui homens e mulheres pertencentes ao reino de Deus, que têm atitudes, que têm um caráter completamente distinto daqueles. Se aqueles são orgulhosos, esses são humildes. Então nós temos claramente duas realidades que estão sendo desenhadas aqui. E quando Jesus diz que aqueles que ele chama para si, esses são felizes, automaticamente as outras pessoas que não andam com ele, que buscam tanto quanto as demais, que buscam a felicidade, elas buscam a felicidade em outras coisas. E aí é onde está o engano do pecado, porque por mais que ele promova aquela satisfação momentânea e temporária, o final disto é apenas um vazio e uma situação de calamidade ainda maior do que no início da jornada pela busca da felicidade. Eu me lembro de uma música do Ricardo Teixeira, que ele fez junto com... me fugiu o nome do... Almir Sater. Ele fez junto com o Almir Sater. E tem um trecho da música que diz assim que cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Não é? Eu não vou cantar não, porque se eu tivesse presencial, vocês iam jogar tomate em mim, porque esse negócio de cantar não dá para mim não, né? Mas aquela música que o refrão é conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, e você já deve se lembrar dela. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir, e por aí vai. Uma poesia, uma música muito, muito linda, mas ele fala que cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz, no sentido de que cada pessoa está em busca disso. Mas quando a pessoa busca toda essa felicidade,
em questões que não relacionam-se com Deus, o final disso tudo é ainda um vazio maior. Agora, Jesus, ele atesta a felicidade daqueles com quem ele se relaciona, daqueles a quem ele chama para estar com ele. E ele diz que isso é verdade, mas ele também coloca isso como uma forma de demonstração para as demais pessoas do caminho da felicidade, de onde está essa felicidade. E esta felicidade está na presença de Jesus, está no relacionamento com Ele. É por isso que ele diz: são bem-aventurados, são felizes, são dignos de serem notados, são dignos de serem cobiçados, homens e mulheres que andam comigo. E é aí onde nós percebemos a beleza e a atração do Evangelho, porque essas pessoas que andam com Jesus, elas são felizes. Agora, o caminho desta felicidade é completamente diverso da felicidade que as pessoas buscam no mundo. Porque lá uma pessoa se sente feliz quando ela é aclamada, quando ela é ovacionada. E eu não estou dizendo que é quando jogam ovo nela, não. Quando as pessoas ficam: como você é bom, como você é isso, como você é aquilo. E a pessoa se orgulha, o ego dela é inflado, afagado com todos aqueles elogios. E aí Jesus diz que felizes são os humildes. Não é gente que infla o ego com a cantilena da sereia, né, que fica dizendo o tempo todo as tuas potencialidades e aquilo que você poderia vir a adquirir a partir disto. Então essa mensagem, ela é para todos nós. Essa é uma questão que você precisa entender. Jesus nos chama para uma vida onde experimentemos a felicidade. Mas o caminho dessa felicidade não é o caminho proposto pela sociedade na qual nós vivemos, pelos valores que aí estão, porque esses valores só conduzem ainda a um infortúnio ainda maior. A segunda coisa que eu quero dizer aqui para você é que Jesus espera, Ele deseja, não apenas que você entenda que essas bem-aventuranças são para você, mas Ele também deseja que elas sejam uma realidade expressa na sua vida. Quando Ele fala de humildade de espírito, quando Ele fala de choro, quando Ele fala de fome e sede de justiça, quando Ele fala de misericórdia, quando Ele fala de ser limpo de coração, quando Ele fala de ser pacificador, quando Ele fala de ser perseguido por causa da justiça, Ele está falando de coisas que precisam de fato se tornar uma realidade na nossa vida, não é uma teoria. São coisas que passam a fazer parte, porque uma vida de alguém feliz, de alguém bem-aventurado, ela é temperada, digamos assim, com todos esses ingredientes chamados de bem-aventuranças. Eles precisam estar presentes na nossa vida. Não apenas um ou outro, mas o seu conjunto deve ser manifesto nas nossas vidas de maneira diária. E aí é onde algumas coisas começam a fazer sentido. Porque se nós estamos falando do nosso caráter, e depois, lá na frente, nós vamos, não nessa mensagem, mas nas que virão, nós vamos falar do nosso testemunho, e depois das nossas atitudes em sociedade, lidando com as questões, é imprescindível que o nosso caráter esteja bem trabalhado. E aí você vê que um tem relação com o outro. Você não vai chorar. Você não vai ter capacidade de derramar lágrimas se você não for humilde.
se você não se humilhar. Você não consegue ser manso se você não tem a empatia, a capacidade de derramar lágrimas, de chorar. Você não consegue ser misericordioso. E o que é misericórdia? É não dar ao outro o que ele merecia, o que ele deveria receber. Você não consegue agir com misericórdia se você não tem mansidão. Você não consegue ter fome e sede de justiça se você não é pacificador, se você não é manso. Porque quem tem fome e sede de justiça e não tem na sua vida a pacificação, a mansidão, se torna uma pessoa bruta e agressiva. Você não consegue ter fome e sede de justiça sem que você seja perseguido. Estão entendendo? Não, uma coisa está estritamente ligada à outra, elas são costuradas e precisam fazer parte de quem somos, do nosso caráter que constrói em nós esse caráter de alguém que é feliz. Agora eu preciso dizer algo para vocês. Que se não está claro e subentendido até agora, precisa ficar muito claro para você nesse momento. Nenhuma destas coisas acontece pela minha própria força, pela tua própria força, pelo meu e o teu empenho. E nada disso é algo do nosso caráter natural. Nada disso é produção natural humana. Tem gente que, assim, é extremamente mansa, não é? Nem conhece Jesus. Tem gente que apazigua conflitos o tempo todo, também não tem compromisso nenhum com Jesus. Mas nós não estamos falando aqui de características natas, que o sujeito nasce com elas, que fazem parte, que compõem a sua personalidade. Porque olhar para essas bem-aventuranças dessa maneira é esvaziá-las do seu poder e é desconsiderar a sua origem. Nós só nos humilhamos porque estamos na presença de Jesus. Nós só nos esvaziamos de nós mesmos porque Ele é o nosso referencial. E porque diante dele vemos que todo o nosso orgulho, toda a nossa agressividade, tudo aquilo que nós construímos ao longo da vida, tudo isso é inadequado e é nele que nos humilhamos. É na presença dele. É na presença dele que nós somos capazes de chorar pelos nossos pecados, somos capazes de chorar pelos pecados dos outros, da sociedade que vivemos. É por causa dele que nós passamos a ter fome e sede de justiça, mas não é uma fome e sede de justiça própria. Não é para que a justiça seja feita para você. Eu fico vendo gente na internet, sabe, dizendo, tem mais que prender todo mundo mesmo, e tem mais que acabar com isso tudo. E eu fico dizendo assim, mas e se fosse você? Você gostaria de ser preso sem o devido processo legal, sem uma fundamentação, né, de uma autoridade judiciária? Você gostaria de ser preso só porque alguém acha que você tem que ser preso? Pimenta no olho dos outros pode ser refresco, mas no seu arde, tanto quanto arde no dos outros. E a Bíblia diz claramente que o que você quer que os homens façam faça você a eles. Cuidado com o que Jesus disse para Pedro, né? Pedro puxou a espada lá para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus falou, quem com a espada fere, com a espada é ferido. Guarda isso aí.
Vamos devagar. É na presença deste Jesus que nós queremos que a justiça de Deus seja feita, não a minha. É na presença dele que nós buscamos pacificar. É na presença dele que sofremos perseguições. É na presença dele que somos capazes de nos alegrar quando somos perseguidos. Ele é a razão. É por isso que essas verdades ditas aqui dizem respeito a todos nós. É por isso que essas verdades ditas aqui, todas elas, devem ser expressas na minha e na sua vida, para que esse projeto de Jesus, de que o nome dele seja conhecido em toda a terra, seja manifesto através de mim e de você. E aqui tem uma coisa interessante que eu quero fechar essa mensagem com isso. Que hora que a gente começou? Que eu até perdi a hora aqui, né? Mas eu quero dizer que tem 1 hora já, né? Então tá bom. Então ainda tenho 15 minutos, vai dar tempo. Mas olha só, eu quero que você perceba aqui o seguinte: isso aqui que foi dito é para todos nós, isso aqui que foi dito é para que nós experimentemos todo dia, porque ele nos chama para viver essa realidade que ele declara, que ele constata, que felizes são os que têm esse caráter formado através de Cristo. Mas aqui há uma distinção claramente feita por Jesus entre o crente e o incrédulo. Isso aqui é uma coisa que está muito, muito clara. Até porque, na sociedade, o orgulhoso, o que se impõe é que é louvado, que é respeitado. O que promove contendas, o que promove polêmicas, esse recebe muitos likes. Hoje, o que persegue é visto como aquele que tem poder, que tem autoridade. O que é agressivo se destaca. O que tem fome e sede de justiça própria, o que advoga as suas próprias causas, que faz política para si mesmo, esse é visto como alguém que tem influência e tem razão. Não é à toa que nós vivemos dias, como eu disse na introdução dessa mensagem, que ateus estão tentando explicar o Evangelho para evangélicos. Porque eles já perderam o referencial. E quando Jesus diz, né, ele começa, é interessante, ele diz aí no verso 3, bem-aventurados os humildes, aí ele diz, porque deles é o reino dos céus. Depois, mais lá embaixo, quando ele está fechando as bem-aventuranças, lá no verso 10, ele também diz, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando de gente que é cidadão do reino dos céus. Preste atenção. É interessante o verbo usado tanto num quanto no outro. O verbo usado no verso 3 e o verbo usado no verso 10 está no presente. Não é? Porque deles é o reino, não é o será o reino. O reino é deles. Eles já vivem nessa dinâmica. E aqui Jesus está traçando uma linha, separando uma coisa da outra. E por que ele faz isso? Eu falei para vocês no início que duas situações estavam sendo desenhadas, duas situações distintas, os valores deste mundo, os valores do reino.
os incrédulos e os crentes. E por que Jesus faz isso? Eu queria dizer que esse caráter que ele forma, que ele forja na vida daqueles, é por isso que Jesus os ensinou, não é? Esse é o verso 2, ele passou a ensiná-los. Esse caráter que ele está forjando neles através do ensino, ele vai impactar o testemunho desses homens e as atitudes desses homens em sociedade, com o objetivo de que toda a terra conheça, seja inundada do conhecimento da glória de Deus. O que a gente percebe hoje? É uma igreja tentando se contextualizar. A contextualização sempre é boa, no sentido de facilitar a pregação da mensagem do Evangelho. Eu não sou contra a contextualização. Mas o problema é que, às vezes, essa contextualização, ela significa uma atitude de se igualar à sociedade e ao mundo. Não é à toa que ateus estão tentando explicar o Evangelho para crentes. Porque as atitudes deles não são mais expressas através deste caráter descrito nessas bem-aventuranças. São coisas completamente distintas, eles são tão iguais quanto. E aí algumas pessoas acham que fazendo isso vão atrair pessoas e o efeito é exatamente o contrário, porque se as pessoas olham para a igreja e veem lá que as pessoas agem e vivem da mesma maneira como elas vivem fora, elas pensam, para quê? Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou me unir a essa comunidade? Para que eu vou fazer isso? Não tem o menor sentido. Agora, quando a igreja ela é extremamente diferente na sua conduta, no seu caráter, desses valores do mundo, duas coisas acontecem. Num primeiro momento, ela é odiada. Ah, não, vocês são fracos. Ah, não, isso aí é coisa de gente boba. Né? Esse negócio de dar outra face, para com isso. Isso é coisa de gente que tem sangue de barata. Isso é uma besteira. Elas vão resistir isso. Mas, por outro lado, Jesus nos garantiu o seguinte: se perseguiram ele, também vão nos perseguir. Mas se ouviram a palavra dele, também vão ouvir a nossa. E aí é onde eu digo que esse caráter expresso nessas bem-aventuranças, ele, se por um lado ele causa repúdio, as pessoas perseguem, elas rejeitam, por outro lado é exatamente ele que atrai. É exatamente ele que desperta o interesse nas pessoas. Você lendo Atos dos Apóstolos, você percebe que aquela igreja, ela tinha simpatia do povo, e não é porque ela tentava ser igual ao povo, mas é porque ela vivia o Evangelho na íntegra, ela expressava o caráter desse Evangelho, e as pessoas olhavam e desejavam se juntar a eles. Porque não viam pessoas que humilhavam as outras, mas viam pessoas que se humilhavam a si mesmas. E tinham o outro em alta consideração. Porque elas viam pessoas que, ao invés de se alegrar com o infortúnio do outro, elas tinham lágrimas nos olhos para chorar. Elas tinham empatia o suficiente para chorar. Elas viam pessoas que, ao invés de buscarem apenas os seus próprios interesses, elas tinham fome e sede de justiça para os outros. Elas viam pessoas que, não obstante, eram tratadas com rispidez, com agressividade, elas continuavam sendo mansas. Elas viam pessoas que, não obstante, eram alvos de acusações, de intrigas, elas continuavam pacificando. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E essas pessoas agem assim porque elas estão cheias de Cristo.
De outra forma, elas agiriam iguaizinhos os demais. Iam olho por olho, dente por dente. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Elas iam partir para cima, pagando o mal com o mal, usando todo o ferramental e as regras do diabo para lutar essa guerra que só tem perdedores. O crente é diferente do incrédulo naquilo que ele admira. O incrédulo admira o orgulhoso, o arrogante. O crente admira o que é humilde. O crente é diferente do incrédulo naquilo que busca. O incrédulo busca o seu próprio bem-estar. Enquanto que o crente já tem o seu bem-estar em Cristo, então ele busca o bem-estar do outro. O crente é diferente do incrédulo quanto ao seu alvo. O incrédulo não olha para frente e vê esperança. Ele vive para o aqui e agora, por isso que ele vai em busca da satisfação imediata dos seus prazeres. Ele vive para esse mundo. Já o crente, ele está nesse mundo, mas ele sabe que ele não é desse mundo. E ele almeja algo que está além na eternidade. O crente é diferente do incrédulo, porque o incrédulo está buscando a felicidade em tudo aquilo que ele pode, em tudo que o mundo pode lhe ofertar. E o crente já encontrou a felicidade que é em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia, o próprio Jesus disse que quem é assim, quem tem esse caráter, nele é feliz. Queridos, eu preciso encerrar, até porque nós vamos começar depois a avaliar cada uma dessas bem-aventuranças, uma por uma, cada uma delas vai ser uma mensagem. Então a gente vai ter muito tempo para conversar sobre isso, mas eu preciso encerrar aqui dizendo que essas verdades aqui, esse caráter que depois nós vamos destrinchar ele todo, que deve ser o caráter do crente, isso é extremamente importante para a sua vida nos dias de hoje. E a minha oração é para que a sua vida não seja mais uma vida infeliz, infrutífera, insatisfeita, exatamente porque você está buscando ser feliz, utilizando os padrões e as regras deste mundo, mas que você descubra, experimente a verdadeira felicidade que só existe na presença de Jesus, com um caráter completamente transformado e completamente avesso a esse mundo. Para que você seja, além de ser essa pessoa feliz, que nem mesmo uma perseguição consegue tirar a sua alegria, que você seja essa pessoa feliz de tal maneira que você se torne contagioso, que você contagie outras pessoas, que as outras pessoas elas sejam impactadas pela sua vida, que esse caráter que Cristo está formando em você se torne a base do teu testemunho, se torne o fundamento de todas as tuas atitudes em sociedade daqui em diante. Porque aí então nós seremos uma igreja mais alinhada com aquilo que Jesus quer, com o propósito, com o projeto dele. Ele é o Senhor da igreja, então a gente tem que estar alinhado com ele. E não se perder com tantas coisas que estão acontecendo aí hoje em dia. Bem-aventurados os humildes de espírito. Vai ser o tema da nossa próxima mensagem. Mas comece humilhando-se hoje. Comece humilhando-se hoje. Porque esse é o caminho. A Bíblia diz que o soberbo Deus conhece de longe, ele resiste. Mas ao humilde ele dá graça. Vamos orar. Pai, obrigado
por essa Tua palavra e pelo momento que nós vivemos como igreja, momentos difíceis. Mas eu estou certo de que essa palavra, essa mensagem, ou estas mensagens que o Senhor vai nos dar ao longo dessas próximas semanas, meses talvez, essas mensagens vão nos colocar no trilho novamente. Eu quero orar para que isso seja um verdadeiro detox na vida dos crentes, dos teus filhos e filhas, que estão tão intoxicados com essa arrogância, com essa agressividade, com esse palavreado torpe que tem tomado conta das redes sociais, do ódio que tem invadido o coração dessas pessoas que a cada dia fazem guerra, dessas pessoas que estão cada vez mais irascíveis, se tornando verdadeiras iracundas, são pessoas domadas pela ira, são dominadas pela ira. Gente que polemiza, que guerreia, que não tem nada disso aqui que a gente leu aqui que Jesus está falando. E eu oro, Pai, para que aconteça um verdadeiro detox e voltemos àquilo que é a Tua palavra novamente. Para que sejamos uma igreja atraente, para que as pessoas se sintam atraídas, ao invés da igreja se sentir atraída pelo mundo, que é o que está acontecendo hoje. E eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê entendimento e que o Teu Espírito aplique essa palavra em nossas vidas. É a oração, Pai, que eu faço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor agora, e enquanto fazemos isso, você tem o privilégio de dedicar a Deus os teus dízimos, as tuas ofertas. A igreja continua apoiando famílias que estão carentes do nosso apoio, da nossa necessidade. Então é muito importante que você esteja aí juntamente conosco. Vamos louvar o Senhor juntos.
Aleluia. Apenas para te lembrar, nessa próxima quarta-feira nós retornamos aí com a nossa aula da escola bíblica, né? Uma última aula muito boa do módulo aí de vida simples. E a partir do primeiro domingo de março, né, a escola dominical, a nossa escola bíblica vai voltar a ser dominical, né? Talvez aí com algumas outras alterações, mas vamos formar turmas, né, e o ensino, embora assim não seja presencial, mas ele vai ser online, vai ser interativo. As turmas vão se encontrar nesse ambiente virtual, onde as aulas serão ministradas, não é? Então, ficamos de abrir, você vai jogar isso no grupo, né? A escola, a diretoria da escola vai lançar o período aí de matrículas, e é importante que você, né, faça ali a sua matrícula para a temática que vai ser colocada, porque a direção da escola precisa saber disso para saber quantas turmas nós vamos formar, não é? Quantas turmas nós vamos conseguir aí formar, para a gente poder colocar os professores preparados, e aí eles vão então conectar com vocês aí através da ferramenta. Muito provavelmente a gente deva utilizar aí o WhatsApp mesmo, não é? Então terão que ser grupos menores. Porque o WhatsApp, por que o WhatsApp? Porque todo mundo tem no celular, não precisa instalar, não precisa configurar, não precisa fazer nada, né? Não tem que apertar em nada, não tem que baixar nada, não tem que fazer nada. Já está aí, você já usa, não é? Então aí a gente vai precisar ver aí quantas turmas nós vamos conseguir formar dessa maneira. Caso contrário, então aí a escola, a direção vai utilizar uma outra ferramenta para ter, né, um grupo maior, e eles vão mandar as informações aí para você. Então a gente encerra o módulo da vida simples agora, nessa próxima semana, e aí já para o primeiro domingo de março as aulas voltam. Ficou o horário das 10, né? Às 10 horas da manhã, né? Aí a gente vai voltar para as nossas aulas aí com as turmas, mas ainda de maneira virtual, né? Vamos manter assim até que seja seguro. Já temos uma porção de gente da igreja sendo vacinada, né? Graças a Deus, mas ainda está muito perigoso, né? A gente ainda está, em termos de Brasil, aí superando mais de 1.000 mortes por dia, chegou a ter 1.400 mortes por dia, pior do que foi o ano passado. Então não é hora de dar bobeira não, tá bom? Vamos orar para a gente finalizar, não é? Curva a sua cabeça se você puder, vamos fazer isso. Pai, obrigado por esse tempo abençoado na Tua presença, e eu oro para que o Senhor abençoe a cada família, a cada pessoa que está conectada conosco nesse momento, e que a semana deles seja uma semana repleta da Tua presença. Essa presença que nos torna humildes, essa presença que nos torna mansos, essa presença que nos torna pacificadores, essa presença que nos faz ter fome e sede de justiça, essa presença que nos torna felizes, e uma felicidade que nem mesmo perseguições e incompreensões são capazes de ofuscar essa felicidade que nós temos no Senhor. Ser com esses Teus filhos e filhas é a oração que fazemos, certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo e o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém, amém. Um abraço que estiver aí na sua casa com você, porque aí pode, e aí a gente se vê na semana que vem. Fiquem com Deus.